Você sabe o que é inteligência artificial? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu esse nome em algum lugar na sua vida. E não é para menos. Essa tecnologia está sendo utilizada ao nosso redor de todas as formas inimagináveis possíveis. E eu tô aqui para contar um pouquinho sobre elas para vocês. Oi, meu nome é Davi, eu tô na minha reta final na minha graduação em Ciência da Computação, sou um amante da tecnologia e da ciência, e hoje eu vou explicar e mostrar para vocês aí um pouquinho sobre as IAs, bem básico ali, para vocês entenderem o porquê ela vem assolando a mente das pessoas, que claro, não compreendem os fundamentos por trás dela. Elas são tecnologias capazes de dar poder de pensar para as máquinas. Não é bem assim, mas eu vou explicar depois. Mas, diferente do que repercute por aí, hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês onde elas estão, o que elas fazem, como elas funcionam e o que o futuro das IAs promete. IAs é inteligência artificial, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, eu já tenho que começar aqui dizendo que as IAs não são o que as pessoas pensam, não são o que os filmes e a mídia repercute por aí muitas vezes. As IAs nada mais são do que técnicas matemáticas e computacionais que os programadores utilizam para fazer com que essas máquinas elas executem uma função muito específica para a qual elas foram designadas. Então, já adianto de antemão, IA não tem consciência, ok? Pois é. Se você não sabe, provavelmente o seu celular ele deve utilizar uma tecnologia de uma IA que ele tira a foto com a sua câmera, com a sua lente, com as suas tecnologias que ele já tem, e ele aprimora por via software, por via de sistema, aquela foto utilizando uma IA. Que provavelmente essa IA foi treinada, ela foi construída a partir de três pilares: de dados, de estatística e de tentativa e erro, que inclui aí na estatística, que são três fatores cruciais na hora de você construir uma inteligência artificial. No caso de uma IA que foi feita para melhorar, por exemplo, as fotos do seu celular, os seus dados que ela foi utilizada para ser construída no caso, fotos melhores, fotos de boas qualidades, que elas dê algum padrão para essa IA, que ela identifique esse padrão e consiga reconstruir nessa foto que você tira no seu celular. E claro, esses padrões que ela pode reconhecer como uma falta de qualidade da foto podem ser desde brilho, cor ou afins. Mas e agora falando um pouquinho sobre a questão da estatística, do padrão que ela entende, da tentativa e erro, e que é muito baseado na forma como nós mesmos aprendemos, nós humanos. O que acontece com nossas decisões? Normalmente, nós tomamos uma decisão errada, nós temos algum prejuízo referente a essa decisão, e aí nós aprendemos que aquela decisão foi ruim, a partir de tentativa e erro, da mesma forma que as IAs aprendem. Então, por isso que é chamado de inteligência artificial, porque é muito baseado na forma como nós mesmos aprendemos. E todo esse processo que a gente faz de fazer a máquina reconhecer um padrão e descobrir um erro dela e se aprimorar conforme esse erro, identificando um acerto logo em seguida com tentativa e erro, é chamado de aprendizado de máquina. Bom, tá no nome, né? Aprendizado de máquina, fazer máquina aprender, enfim. E eu não sei se vocês lembram do início do vídeo em que eu falei que as IAs também podem ser um tipo de multiplicação matricial. Então, agora é o momento em que eu vou falar para vocês sobre essas tais multiplicações matriciais, que são nada mais nada menos do que o aprendizado profundo. E vocês vão ficar completamente chocados. Quem não conhece vai ficar completamente chocado, porque esse tipo de técnica de IA, ele é baseado numa forma de aprendizado profundo nosso, que é baseado no funcionamento de aprendizado do nosso cérebro humano. Mas antes de falar um pouco sobre como as IAs realizam esse aprendizado profundo, eu tenho que falar aqui um pouquinho, dar um contexto sobre como o nosso cérebro funciona também, porque aí talvez que mais fácil fazer uma analogia. Bom, para começar, no nosso cérebro todo mundo sabe que nós temos neurônios. Esses neurônios eles vão receptar um sinal elétrico que é emitido pelos nossos sentidos, sejam ele o nosso paladar, a nossa visão, a nossa audição, o olfato ou o tato.
Os neurônios pegam essa intensidade que vem desses nossos sentidos e eles acabam passando essa informação adiante para outros neurônios através das sinapses, que são receptores desse sinal que vão passar essa informação adiante como se fosse um caminho por entre os neurônios. Ah, e só para dar mais também um pouco mais de contexto, essa intensidade que eu falo de sinal elétrico é literalmente um choque que acontece no seu cérebro. Só que, claro, em quantidades muito pequenas, muito minúsculas. E após fazer essa passagem de intensidade de sinal elétrico pelos seus neurônios, eles vão ali combinando entre eles e vão até gerar um resultado no final. Bom, agora para dar um exemplo para ficar um pouco mais intuitivo. Vamos supor que você vê um gatinho na rua, um gatinho super fofo passando. Como esses daqui, ó. Esse é bem fofo. Para você entender que aquilo era um gatinho, nada mais teve que acontecer que uma coisa muito complexa que eu vou falar agora. Você avistou aquele gatinho, ou seja, entrou luz eletromagnética por entre os seus olhos, e nesse ponto o seu olho transforma toda aquela luz em uma, como é que eu posso dizer, uma codificação, digamos assim, elétrica, um sinal elétrico com intensidade, e vai passar para os seus neurônios. Os seus neurônios, eles vão se conversarem, pensa, eles conversando. Mas não, é só trocando informação, trocando sinal elétrico por entre as sinapses que fornecem esse caminho para eles. Com isso, o que acontece? Os seus neurônios, eles vão chegar num resultado e dizer para você, aquilo é um gatinho. Com base no quê? Com base em dados passados, dados que você já viu diversos gatinhos e por isso você sabe que aquilo é um gatinho fofo. E claro, também o conhecimento que foi passado para vocês de que aquilo era um gatinho, que senão você nunca ia saber provavelmente. Bom, agora fazendo uma analogia, os nossos olhos nesse caso, eles serão substituídos por dados de imagem, por imagem em si. Ao invés de precisar dos nossos olhos para captarem a luz e transformar aquilo em imagem no nosso cérebro, já nasceu uma imagem do nada. Bom, e agora, pensando o como substituir nossos neurônios e nossas sinapses. Tinha gente que era muito criativa e criou um neurônio artificial, uma estrutura abstrata, no qual ela simplesmente, ao invés de processar sinais elétricos, ela processa informação, ela processa dados. Em que sentido? Ela processa números, quantidade de números. Dessa forma, ao invés de ter que administrar o quanto mais ou quanto menos de intensidade de corrente elétrica que está percorrendo por ali, simplesmente esse neurônio artificial tem que processar a quantidade de números, quantidade de valor que está ali. E é com isso que é feito o neurônio artificial. E essa estrutura que é utilizada para fazer essa combinação aí dos neurônios, utilizando sinapses, ela é chamada de uma estrutura de dados ou, não só isso, uma coisa que todo mundo provavelmente viu na escola chamada de matriz. E o porquê matriz? Porque matriz é o elemento da matemática que consegue relacionar melhor os termos. Por exemplo, quando você faz uma multiplicação de uma matriz por outra matriz, no caso, todos os elementos são multiplicados, todos eles são relacionados. É uma estrutura de dados, na verdade, chamada também de grafo, um grafo completo, mas isso daí fica para outro vídeo, tá? Vamos trazer aqui como forma de matriz, porque fica mais fácil para entender. Eu espero que tenha dado para todo mundo entender um pouquinho sobre o que são as IAs e como elas funcionam de alguma forma. E esse é o tipo de tecnologia que vem assombrando as pessoas há muito, muito tempo. Eu vou fazer um vídeo de uma IA que assombrou o pessoal há muito tempo atrás, sendo que, na verdade, não há motivo para pânico no momento, porque as IAs nada mais são, até o momento, algoritmos que são utilizados para você fazer uma atividade específica, da qual o programador quer que ela faça. É ele que controla aquilo tudo. Então, não precisamos se preocupar. Ah, e obviamente elas não vão criar consciência e se rebelar contra os humanos, tá? Mas igual eu falei, não até o momento. E bom, essa ideia é completamente sem sentido para quem estuda sobre o assunto, de certa forma, claro. Só que também tem um outro ponto. Caso uma inteligência artificial criasse consciência, a gente nem estaria mais falando sobre inteligência, a gente estaria falando sobre emoção artificial. Bom, e para quem estuda de verdade sabe que essa ideia ela é completamente insana, pelo menos por enquanto, igual eu já falei aqui algumas vezes. Só que
Se a gente parar para pensar de certa forma, se as IA se rebelassem contra a humanidade de alguma forma, ou elas criassem consciência, elas estariam desenvolvendo uma outra coisa, que não é exatamente inteligência artificial. Seria algo como emoção artificial. E com o surgimento dessa tecnologia, na verdade, diferente do que muita gente pensa, ela está aí para ajudar no nosso cotidiano. Por exemplo, livrando a gente de situações perigosas no dia a dia, ou até atividades manuais. E eu vou dar alguns exemplos agora. Por exemplo, quando você está dirigindo seu belo carrinho, você está correndo perigo. Humanos são muito sujeitos à falha. Isso pode muito bem acontecer e o resultado está aí, como a gente vê nos noticiários, cheio de acidente na rua. Se caso em algum momento exista uma IA que consiga controlar carros autônomos, consiga fazer um carro virar um carro autônomo, isso seria simplesmente incrível. E, claro, no mundo ideal, isso faria com que evitasse muito acidente por aí. Então, claro, além disso, as IAs estão aí para não roubar nossos empregos. E além disso, sempre as IAs vão precisar de uma mão humana. E tem um motivo por isso, a questão da emoção. A inteligência emocional. Na verdade, o intuito das IAs também pode ser muito bem fazer com que você não perca tempo com tarefas tão fáceis e que normalmente são, como é que eu posso dizer, maçantes. São atividades maçantes que são muito repetitivas e que pode muito bem deixar você com mais tempo para fazer coisas mais complexas e que necessitem realmente de uma mão humana ali, de um aval humano ali. Como, por exemplo, é o caso aí de programadores. Bom, para quem é programador, com certeza já ouviu falar aí do GitHub Copilot. É um projeto de uma IA que ajuda ali programadores a desenvolver as coisas mais rápido, facilitando, e ao invés de fazer um programa para eles, eles vão dando indicações do que eles podem fazer para fazer com que um programador fique mais produtivo, que ele faça o seu trabalho mais rápido, de forma mais prática, sem precisar ter que fazer tudo na mão de novo, entendendo claramente os padrões ali que são utilizados na hora de fazer os projetos. Mas de qualquer forma, as inteligências artificiais estão aí para ajudar, tá? Bom, e com esse vídeo eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham se interessado, obviamente, por inteligência artificial, que é uma coisa que eu adoro estudar. Eu também espero que vocês se sintam mais aliviados quanto ao futuro que a IA promete. Não é tudo isso que dizem. E caso tenha ficado alguma dúvida, se sintam à vontade aí para entrar nas minhas redes sociais e me fazerem perguntas. Eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá? E já se inscrevam aí também no canal se vocês gostam de tecnologia em geral e de ciência também, e com certeza inteligência artificial, porque eu vou trazer muito aqui desse tipo de coisa. Então, se você não quiser perder nada, já se inscreve aí. E até a próxima. Tchau, tchau.